Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Ação Urbana no ar, ao vivo pelos estúdios da Demais TV em São Paulo. Demais TV, Sistema Brasileiro de Comunicação Social, Televisão Digital Interativa via web. Demais TV, presente em mais de 120 países e no Brasil, com consistência em mais de 235 cidades. Demais TV, um mundo de possibilidades. E o Ação Urbana dessa terça-feira, 17 de março de 2015, tem como tema uma frase, um pensamento aí do grande pensador, Gabriel Pensador. E o Gabriel diz assim: seja você mesmo, mas nem sempre seja o mesmo. E para conversar comigo nessa manhã, ao vivo, aqui de São Paulo, recebo Rodrigo Moreira, nutricionista, formado pela Faculdade Metropolitanas Unidas de São Paulo, graduado em Medicina do Esporte e pós-graduando em Nutrição Esportiva. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Wagner. Muito obrigado pelo convite. Prazer tê-lo aqui. Para mim vai ser um enorme prazer poder comentar e passar as informações que eu adquiri com meus estudos. Fico à disposição aí dos ouvintes e de você também. Maravilha. E aí, Rodrigo, falando aí do ser nutricionista, né? Eu peguei aí uma frase bonitinha para iniciar o papo aí acerca da nutrição e acerca do agente, né, do profissional, aquela coisa toda, e diz assim: ser nutricionista é vitaminar planos, dar energia a sonhos e alimentar ideias. Não, é fantástico. A profissão que eu escolhi, eu sempre agradeço por ter essa dádiva que foi dada a mim, de gostar de trabalhar com alimentação, gostar de tratar, prevenir doenças. Então, é super importante que a gente consiga compartilhar informações para que vocês introduzam na prática diária e consigam, através disso, uma melhor qualidade de vida. Então, para a gente que trabalha com a área da saúde, gosta do que faz, é muito prazeroso, é algo difícil de descrever, de tão gostoso que é. Eu consegui trazer um resultado, consegui fazer com que uma pessoa diminua o uso de remédios ou tenha mais disposição, mais vitalidade. Então é algo indescritível, com todos os detalhes, de tão bom que eu me sinto com esse tipo de profissionalismo que eu exerço. Rodrigo, a gente estava falando no camarim aí, certo, né? Acerca da nossa rotina, aquela coisa toda, para a gente não fazer, né? Da regra um hábito, aquela coisa toda. Aliás, da regra não, da exceção um hábito, né? Quer dizer, da exceção a regra. E aí o que acontece? O Aristóteles diz assim: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um feito, é um hábito. Perfeito. É muito importante pensar que não adianta você se preocupar em fazer uma dieta restritiva ou adequada, na verdade, por um certo período. Como a gente havia comentado, o mais interessante é você mudar seu hábito de vida e que isso se torne uma rotina mesmo. Isso vale também para a atividade física, isso vale também para um sono bem controlado, isso vale para uma diminuição de estresse. Então é interessante você pensar em alternativas, possibilidades que te possibilitem ter uma qualidade de vida em todos os quesitos que a gente comentou agora. Não é só num dia, ou só numa semana, ou só num mês. Você precisa encontrar alternativas que isso se torne uma rotina, um hábito. Eu penso completamente dessa forma. Beleza. E aí o lance, assim, para a gente ajudar aí, vai. Aquela pessoa que ela não é muito determinada, ela não é muito organizada, né? Aquela coisa toda. É um passo, é uma alternativa esse lance da alimentação, assim, para a pessoa começar a aprender a organizar as coisas, montar uma dinâmica saudável, né? Objetivando o tão almejado, o tão desejado, né? Bem-estar social, físico, mental, aquela coisa toda. Porque, assim, se você não se organiza, não organiza o seu eu, né? Então você acaba afetando tudo, né? Com certeza. Inclusive a sua saúde. Sim. Então, assim, para quem quer começar, nós recebemos a semana passada Camila Chiacchio, né? Personal, educadora física, aquela coisa toda que nós conhecemos. Excelente profissional. E aí ela falando sobre, assim, a prática de atividade física mesmo. Vamos começar por algo. Vamos andar? Vamos andar, mas iniciemos, exatamente, né? Com relação à alimentação, é um toque? É o primeiro passo da grande jornada, da caminhada? Eu também não acho que é coerente você querer mudar a sua rotina do dia para a noite. Isso, na minha prática de atendimentos, eu tento introduzir. Sempre gosto de escutar os pacientes e aí fazer com que eles percebam que eu vou tentar adequar a dieta que eu for prescrever
para os hábitos e preferências alimentares que eles tenham. Então é importante com que a gente altere aos poucos. Se você não tem costume de comer de forma fracionada durante seu dia, comece por isso. Se preocupe em fazer suas refeições a cada 3 horas. Se preocupe em acordar e comer alguma coisa. Após 3 horas fazer a segunda refeição, que normalmente é intermediária na parte da manhã, depois vem seu almoço. Então se preocupe. Como é que a gente pode fazer isso? Existem várias formas de alimentos, na verdade, mais práticos que você pode utilizar, que são saudáveis, mas sempre é importante você procurar individualidade na prescrição. E isso um profissional capacitado vai fazer para você. Mas já pense em fracionar, não deixe de comer de 3 em 3 horas. É que nem você pegar um carro, Wagner, e não dar a gasolina correta para ele. Ele não vai funcionar corretamente. E depois você não pode reclamar, porque você está sendo o causador disso, né? Então, se você quiser que seu corpo funcione de uma forma diferenciada ou coerente, no máximo possível que ele pode, você também precisa ajudá-lo fornecendo aí o substrato energético, o combustível, no caso, que ele necessita, na quantidade e na continuidade, né? Então, não só naquele dia, você precisa da continuidade na quantidade adequada. Isso é importante. O João Franco diz assim: alimentação saudável e paz de espírito são os maiores e melhores remédios para todas as enfermidades existentes. E aí a gente pode trabalhar essa ideia do João Franco no sentido do equilíbrio, porque assim, Rodrigo, como é difícil isso hoje em dia, né? Uma cidade meio bagunçada, um tanto quanto intolerante, né? Um trânsito caótico, todo mundo mais preocupado com o emprego, com a saúde. Aí aparece um doido, dois doidos numa terça-feira, ao vivo, 11 horas da manhã, falando assim de equilíbrio, né? Exatamente. Então, assim, João Franco tá certo? Que é o lance certeza. Da alimentação saudável e a paz do espírito, é a cura aí de diversos males? Com certeza. Acabei de falar do combustível adequado para você fornecer para o seu corpo. Se você pensar dessa forma, se você fornecer os alimentos adequados, com certeza seu corpo vai funcionar de uma forma mais correta. Consequentemente, você vai ter menos estresse, vai ter mais disposição, e isso se reflete de uma forma geral no seu trabalho, no seu convívio social, na sua prática de atividade física, melhorando seu desempenho. E aí é importante você buscar esse equilíbrio. É difícil, a gente vive numa situação hoje, principalmente em São Paulo, que a nossa atmosfera é super estressante. É o ar que você respira, é o trânsito que você pega, é a dificuldade em lidar socialmente no seu trabalho, são as contas que você tem que pagar, é a política que cada vez mais caótica está. Então a gente tem que buscar alternativas no que a gente pode fazer para tentar minimizar essas consequências que são praticamente inevitáveis, mas são minimizáveis, né? Então busque fazer uma alimentação adequada, se preocupe com isso e não deixe de fazer atividade física, que consequentemente, com certeza, você vai ter bons resultados nessa paz de espírito e também na prevenção de doenças, enfim, numa saúde plena, vamos dizer. Está correto. Mas a gente tem que pensar nisso, né? Não pode deixar de buscar alternativas. Você tem que ir atrás, tem que querer. No início é difícil, mas a partir do momento que você introduzir isso, vira um hábito, e esse hábito a gente vai corrigindo aos poucos, né? E aí você vai cada vez mais sentindo benefícios disso, e além de você aplicar na sua prática, é legal que outras pessoas percebem e você acaba ajudando de uma forma indireta outras pessoas. Então é algo bem bacana de ser levado em consideração. Você melhorando o seu eu, você melhora o restante. Não adianta você querer que os outros melhorem sem você fazer a sua parte. Sem você fazer, com certeza. Não é? E aí entra o lance da escolha, né? O Roberto Chiniachik diz assim: acredite, quando você assume responsabilidade pelas suas escolhas, em todo beco, sem saída, existe uma passagem secreta. Bacana, concordo, né? E assim, é fazer a sua escolha, acredite, vai lá, né? Porque assim, aquele lance mesmo de Deus na nossa vida, né? Vai lá, vai abrir uma porta onde não tem porta, exatamente, né? Aquele lance assim de que vai, né? Assim, no beco sem saída vai ter uma passagem secreta. Adriana Galisteu tem uma frase, né? Que ela fala que todo fundo de poço tem uma mola, né? Então assim, a gente tem que acreditar nisso, né? Que a gente pode sair, né? Com certeza. É interessante de pensar dessa forma. Eu sempre acho que se você buscar uma alternativa, você vai encontrar. Então, para isso, a gente precisa querer, precisa buscar. Com certeza você vai encontrar. E a alimentação, hoje está tão facilitada a informação, lógico que não
todas as informações que você vai encontrar, que você deve levar em consideração. Mas nesse bate-papo de hoje, se vocês quiserem deixar questionamento, a nossa intenção sempre é buscar auxiliá-los e trazer aí uma facilidade e, consequentemente, uma saúde que é algo muito satisfatório para a gente. Se você buscar um caminho, você consegue encontrar uma solução. Mas para isso você precisa querer, né? Sempre é importante isso. Não adianta a gente buscar, através de medicações, o controle de algum tipo de doença, sem você mudar o que está causando isso. É uma coisa que eu sempre levo em consideração. Não adianta o paciente chegar até mim com uma doença de hipertensão arterial, por exemplo, uma diabetes, um colesterol alterado, e eu falar para ele tomar as medicações que vão controlar isso e não buscar saber o que causou isso. Porque se ele continuar tomando a medicação, tudo bem, vai ser importante, mas ele só vai mascarar uma coisa que ele precisa mudar, que não é a medicação, não é a introdução, é o que ele vem fazendo e que vem causando. Tudo tem uma origem, né? Tudo tem uma origem, a gente precisa achar. É isso aí. A Ação Urbana recebe nesta manhã o nutricionista Rodrigo Moreira, formado pela Faculdade Metropolitanas Unidas aqui de São Paulo e pós-graduado em Medicina do Esporte e graduando em Nutrição Esportiva. Vamos para o nosso primeiro intervalo aí com uma frase, um pensamento do Jean-Paul Sartre, que diz: viver é isso, se equilibrar o tempo todo entre as escolhas e as consequências. Ação Urbana volta já. Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Ação Urbana no ar, ao vivo pelos estúdios da Demais TV em São Paulo. Demais TV, Sistema Brasileiro de Comunicação Social, televisão digital interativa via web. Demais TV, presente em mais de 120 países e no Brasil, com consistência em mais de 235 cidades. Demais TV, um mundo de possibilidades. E o Ação Urbana dessa terça-feira, 17 de março de 2015, tem como tema uma frase, um pensamento aí do grande pensador, Gabriel Pensador. E o Gabriel diz assim: seja você mesmo, mas nem sempre seja o mesmo. E para conversar comigo nessa manhã, ao vivo, aqui de São Paulo, recebo Rodrigo Moreira, nutricionista, formado pela Faculdade Metropolitanas Unidas de São Paulo, graduado em Medicina do Esporte e pós-graduando em Nutrição Esportiva. E o tema desta edição é uma frase do Gabriel Pensador. E o Gabriel diz assim: seja você mesmo, mas nem sempre seja o mesmo. E recebemos hoje aí para um gostoso bate-papo o nutricionista Rodrigo Moreira. Rodrigo, umas perguntinhas aí. Da Pietra Soares, ela diz assim: bom dia, gostaria de saber sobre uma alimentação balanceada. Sou gordinha e preciso emagrecer 20 quilos e fiquei sabendo que o nutricionista estaria aí no programa hoje. Abraço. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Primeira coisa que você deve pensar para o processo de emagrecimento é trabalhar com uma quantidade calórica abaixo do que você gasta. A gente chama esse déficit calórico, vou até fazer um movimento aqui. Então vamos imaginar que isso aqui que eu estou fazendo é o que você gasta. Tudo bem com o microfone aqui? E aqui é o que você deve ingerir. Então, se você ingerir uma quantidade calórica inferior ao que você gasta, isso vai provocar o emagrecimento. Mas o emagrecimento, na nossa linha, significa perda de gordura. E perda de peso significa perda de peso em geral, que envolve gordura, massa muscular, e isso a gente tenta minimizar ao máximo, né? Então, fazer com que a pessoa tenha uma perda de gordura significativa. Para isso, aquele ajuste de horários de consumo alimentar de 3 em 3 horas facilita com que a velocidade metabólica se torne um pouco maior do que o de costume. E para isso é importante você saber também que você tem que comer pequenas porções para que você não exacerbe na refeição a quantidade calórica necessária. Fica um pouco generalizado inicialmente? Fica, mas já começa a raciocinar a partir disso. Eu posso comer de pouquinho em pouquinho, várias vezes ao dia. Isso facilita com que o seu corpo absorva, digira e você não tenha um acúmulo decorrente do excesso calórico da refeição. Tudo bem? Beleza. O que ganhamos no nosso corpo quando conseguimos aí o equilíbrio nutricional? Como a coisa acontece? Vamos lá, muita coisa. Tipo assim, pratico uma atividade física, me alimento direitinho e tal. O que acontece para a minha vida? Bacana. Vamos começar pela disposição. Então você consegue ter um humor melhorado
quando você consegue ter essa qualidade de vida, você vai ter uma autoestima diferenciada, né? Você vai se sentir bem com você mesmo, tanto fisicamente quanto mentalmente, e aí isso aí acaba refletindo em toda a sua rotina. Seu convívio social vai ser diferente, você vai precisar de menos medicações, ou na verdade a ideia é não necessitar disso, que você tenha uma saúde controlada, você vai ter desempenho em qualquer tipo de situação, seu raciocínio fica facilitado, sua verbalização fica melhor também, seu sono. Então, como eu disse, é um ganho global, geral. Você vai só ter resultados positivos, não vai ter um ponto que você vai acabar achando ruim. Às vezes sim, você vai falar, poxa, eu tenho o costume de comer tal coisa que eu gosto bastante, isso me traz um prazer, mas eu queria deixar bem claro que esse é um prazer momentâneo. A partir do momento que você terminou a refeição, já vira um estresse quando você sai da sua dieta, vamos se dizer, quando você come coisa que você sabe que não é correta. A gente estava comentando do pastel e de outras situações, por exemplo. Então, no momento, é uma delícia, mas se você estiver preocupado com a sua saúde, minutos após, você já se culpa por isso e gera um estresse desnecessário no seu corpo. Tanto pelo acúmulo da gordura, que é um alimento que não vai te trazer um benefício nutricional, quanto pelo estresse de saber que você está comendo alguma coisa que você não pode porque você necessita da perda de peso. Perfeito. Entendeu a ideia? Então, se atente, né? E tente fazer uma vez, perceba os benefícios, que aí a continuidade vai ser inevitável. Você não vai querer voltar para aquele estado anterior. Vai querer se manter ou melhorar mais ainda, né? Aí é contínuo. Show, mal-estar. Então aí, Pietra, fica a dica aí. Pietra Soares perguntando para o Rodrigo, então, como fazer, né, para emagrecer? Então, consumir menos do que necessitamos, né, porque assim nós vamos ingerir menos calorias e vamos gastar mais. Para a gente gastar, uma prática de atividade física, aeróbica ou aeróbia, né, aprendi que os dois termos são corretos, né? Então, assim, andar, pedalar, uma corridinha, uma bicicleta, né, qualquer atividades físicas nesse sentido. E importante, que também tem aprendido que é interessante, importante, saudável uma atividade aí como musculação para você aumentar aí a sua massa magra, a sua massa muscular, porque aí, Pietra, sabe o que vai acontecer? O seu organismo, né? O seu metabolismo vai ficar um pouquinho mais acelerado, um pouquinho, aí vai queimar mais calorias e as gordurinhas vão indo embora, uma coisa assim, devagarzinho. E para você se motivar, o Dwight Eisenhower diz assim: motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam, mas porque elas querem fazer. Então, a dica minha aí da Ação Urbana para você é: emagreça, faça sua dieta, faça sua atividade física, não porque você precisa, mas porque você quer fazer. Porque aí você vai fazer com prazer. Com certeza. É isso? A dificuldade vai ser muito menor a partir disso. Se você conseguir já ter certeza disso, que é fácil, você vai começar a perceber as diferenças, às vezes, de outras pessoas. Como eu comentei com o Wagner, você fazendo, você acaba ajudando tantas outras pessoas, você vira uma referência positiva, você vira um estado de motivação que a gente vê. Então, introduza, não espere para o amanhã, faça isso já o quanto antes, se preocupe e sinta os benefícios através dessa mudança o mais rápido possível. Sim, é bom, né, o resultado. É bom. A gente fica contente de ver o resultado aí, né, assim, em nossas vidas, o nosso corpo, um bem-estar. Que lance, né, já dizia, né, a mamãe, a vovó, aquela coisa toda, né, assim, por fora, bela viola, né, por dentro, né, o famoso pão bolorê. Não adianta estar só bem por fora, porque a coisa tem que vir de dentro, né? Exatamente. A saúde vem de dentro, a beleza vem de dentro, aquela coisa toda. E a Ana Aria Biondi, Rodrigo, diz assim: que nunca nos falte a estrada que me leva, a força que me levanta, o amor que me humaniza, a razão que me equilibra, o respeito que todos nós merecemos, o pão de cada dia e a paz que me faz dormir bem. Que é o lance de não só o físico, né? Mas a paz que a gente necessita, né? Da vida em si, né? Pra gente, pro próximo, aquela coisa toda, né? A lição, né, que Jesus nos ensinou, né? É a coisa da paz, no sentido do equilíbrio, né, emocional, físico, né? O completo bem-estar. É uma coisa tão difícil da gente conseguir lidar. Capacidade psicológica é algo tão vulnerável, né? Eu digo capacidade no sentido de controle.
Mas a gente sempre tem que parar e pensar, buscar as melhores opções, as melhores alternativas, e a gente consegue. É só a gente dar início e aí raciocinar bastante antes de fazer algum tipo de situação, que aí a chance de erro é muito menor. E aí você acertando, os acertos sempre são bem-vindos, né? Então a gente sempre tem que buscar raciocinar no sentido de interagir com você mesmo e aí buscar esse controle, né? Achar alternativas para controlar ou para corrigir alguma situação que não está como você acha correto ou como realmente está diagnosticado que não está correto. Sempre é importante você se preocupar com isso, em todos os sentidos, né? No seu convívio social, quanto na sua alimentação, enfim. E não nos enganemos, né? Aquela famosa. Olha que frase bem interessante aí. Você não pode comprar a felicidade, mas você pode comprar um sorvete, que é quase a mesma coisa. É o que eu comentei. A felicidade em alimentação, às vezes a gente encontra ela momentaneamente através de alimentos que liberam hormônios, que são secretados aí por glândulas específicas, que realmente te dão mais prazer. Mas isso é momentâneo, né? E eu sempre falo que depois desse prazer momentâneo, que normalmente você consegue através de alimentos açucarados, que eles liberam serotonina e por aí vai, você acaba tendo uma situação inflamatória gerada pelo estresse, pelo desconforto em ter comido algo que você sabe, todo mundo sabe, que frituras, doces, são coisas que a gente deve evitar, refrigerante, e às vezes você consome, e aí no dia seguinte ou minutos depois você já se culpa por isso. Aí você pensa, vale a pena passar por essa situação? Será que não é legal você ter essa saúde plena, né? Ter esse controle de estresse o dia todo, e aí acabar assim se restringindo a algumas situações para te promover um resultado melhor em todos os sentidos. E esse lance, Rodrigo, você está falando da alimentação, né? Brinquei agora com o sorvete, mas tem o lance do álcool também, né? Que é uma coisa que eu queria comentar com você. Tem uma frase que diz assim, né? Uma ideia daquelas bem de jirico, que a gente trabalha bem contra. Não enche a minha paciência, enche a minha taça. Né? Então, a tragédia, né? Que é na sociedade que está aí com relação às drogas. Tá bem complicado, bem complexo. Primeira crítica, se me permite fazer, é o governo que vê como algo natural o consumo de álcool. Hoje, você até às vezes é taxado de uma pessoa que não tem esse convívio social. Antissocial, né? Social, por conta do não uso do álcool. Então, tá tão comum, você vê propagandas constantemente na TV. Sim, existem horários específicos, mas hoje não tem horário em que crianças dormem mais cedo. Hoje o mundo está tão diferenciado nesse ponto, né? Você conversa com pessoas mais antigas, você vê que as coisas mudaram tanto, mas não foi para melhor. As informações estão aí, mas estão sendo mal comentadas. Eu fico abismado com o uso de drogas, principalmente do álcool, como é relativamente bem visto pela sociedade, né? Você tomar a sua cervejinha. E eu quero deixar claro que existem doses corretas para você utilizar. Não é para você se abdicar. O álcool tem benefícios, por incrível que pareça. Se você utilizar em doses baixas, já vou até descrever de forma geral, tá? Por favor, uma latinha para uma mulher de cerveja, 2 latinhas para um homem de cerveja, 1 cálice de vinho diariamente, eu digo isso. Você vai trazer benefícios cardíacos. Existem várias comprovações, o colesterol bom sobe. Mas é difícil as pessoas pararem nessa dose. Isso que é o grande problema. Por conta que a utilização do álcool, muitas das vezes, é utilizado para te trazer aquele benefício psicológico de alteração de humor, desinibição. Mas isso te traz danos sérios nos seus órgãos. De aceitação, né? De aceitação. Às vezes você está num lugar, você acaba bebendo só porque você é visto como... Para não ser o chato. Para não ser o chato. No português, claro, é isso. Isso. E é estranho demais. E o problema do álcool em si, hoje em dia, é esse lance da taça mesmo, né? Do status, né? Porque eu fico mais bonito, eu fico mais alegre, eu fico mais aceitável, eu fico mais interessante. E aí, assim, mas chega num limite que vamos experimentar outras novidades, né? Começa. E o álcool acaba sendo a porta de entrada para outras drogas, outros malefícios, e aí a gente acaba tendo aquela famosa geração, né? Do corpo bonito e alma feia. Perfeito. Transtorno psicológico você vai ter com o uso de drogas. E o transtorno, eu digo, porque ele te traz prazer, dependência,
qualquer tipo de droga vai te trazer prazer. Eu estava recentemente lendo um livro demonstrando o poder das drogas em relação à liberação de hormônio do prazer. O alimento também é uma droga, o açúcar também é uma droga nesse ponto, que libera bastante hormônio do prazer. Mas as outras drogas também vão liberar, então você tem que ter consciência que aquilo é uma ilusão. Você está tendo benefício no momento, benefício de certa forma, né? Está tendo esse prazer aí psicológico, mas é difícil de você controlar isso e depois de você acabar não querendo mais esse tipo de situação. Então evite mesmo. E conversa, eu tento passar muita informação. Uma coisa que eu gosto de passar em consultas é explicar tudo que eu falo, qual que é o embasamento, de onde eu tiro. O álcool e as drogas, eu digo de anabolizante também, sabe? É bom citar sobre isso. É uma coisa que foi feita com uma finalidade, ninguém sabe da finalidade, né? E aí você acaba vendo ele de uma forma escrachada, por conta que a informação só é passada essa. Vou até pedir para segurar, porque como esse é um assunto interessante, Legal. polêmico, né? Vamos jogar para o próximo bloco, e aí que a gente vai ter um tempinho maior para poder falar sobre isso. E a Ação Urbana recebe Moreira, nutricionista. Vamos fazer mais um breve intervalo, mas eu lembro a você sobre a força do querer. Só depende de você. Lute, faça acontecer. Concentre sua energia para a realização dos seus propósitos. Condense sua força de vontade em atitudes. Insista mais uma vez. E se você pensar em desistir, insista de novo, quantas vezes forem necessárias, até você conseguir. Ação Urbana, volta já. Ação Urbana de volta, ao vivo pelos estúdios da Demais TV em São Paulo. Recebemos hoje o nutricionista Rodrigo Moreira. E o tema do nosso programa de hoje é uma frase, um pensamento do Gabriel Pensador. E diz assim: seja você mesmo, mas nem sempre seja o mesmo. Rodrigo, eu separei uma frase aqui. E eu não ia comentar ela agora, vou até procurar aqui. Tá certo. Eu não ia comentar agora, mas não é tanto quanto light, não. Que fala, na verdade, assim, do lance da autoestima que você falou. Certo. Não sei se eu vou me... Achei aqui, a danada. Por favor. Posso não ser quem eu quero ser, mas estou feliz em não ser quem eu era. Que legal. E aí, o que acontece disso, assim? O lance também, assim, é difícil, né? Porque às vezes a gente pode se acomodar no percurso da coisa, né? Entre o que eu sou e quem eu quero ser, né? Então, assim, eu dei uma melhorada, eu dou uma estabilizada. Porque algo que eu queria comentar com você, que aí acho que o grande inimigo do ser humano é o lance da zona de conforto, né? A gente adquire uma certa estabilidade, e aí eu falo assim, emocional no sentido de relacionamento. Certo, perfeito. Né? Não é o que você quer, você não está feliz, mas está bom. Né? Então assim, você não ama, mas você não se mata. Então tá bom, eu vou levando. Né? Então eu tenho emprego, eu não gosto do que eu faço, eu não me sinto muito útil, mas eu ganho razoavelmente bem, então eu vou ficando. Meu Deus do céu, como eu luto contra isso, sabe? Aqui na minha vida, no meu trabalho, né? Assim, no programa, em tudo. Porque, assim, a gente pode muito mais, né? A gente é muito mais do que isso. A gente é muito mais do que a gente propriamente deseja, né? Verdade. Então, Podemos assim, ser, né? é esse up que a gente precisa para a nossa vida. Mas é um up saudável, né? E não através, como a gente falou lá, através do álcool, através de drogas, né? Lícitas ou ilícitas, e também através aí dos anabolizantes, como você falou, né? Porque aí a gente começa assim, ter uma casca, né? Uma embalagem forte, bonita, aquela coisa toda. Mas assim, a pessoa pegou uma doençazinha, às vezes uma gripe, derruba, né? Pegou uma infecçãozinha, porque assim, eu já conheci uma pessoa, não vou dizer que é amigo, mas foi um conhecido de Campinas, uma cidade aqui do interior de São Paulo, que teve uma infecção num dente, né? E aí essa infecção, essa bactéria foi pela corrente sanguínea, se instalou nos rins e assim, olha, por pouco não morreu.
né? E era aquela coisa assim, cara super forte, era aquela coisa toda. Então cuidava tanto do músculo e não cuidava da dentição, por exemplo. Por exemplo, né? com certeza. Então assim, aí a pessoa às vezes fala assim, nossa, eu cuido tanto da minha alimentação, porque eu conheço gente assim, cuida tanto da alimentação, mas vai pra balada e bebe até não querer mais, entendeu? Porque eu não janto após as 18 horas, eu não como carboidrato, mas bebe feito um condenado. Então assim, por que faz? Porque gosta, né? Ou porque não tem informação, ou porque gosta. É o lance do prazer. Então, assim, me dá prazer, eu estou confortável, eu estando confortável, eu estou bem. Só que não é assim. Não, não é. Tem que se preocupar com tudo que você faz, tudo tem uma consequência. Pode ser positiva, pode ser negativa. E aí você que dita as regras da sua vida, né? Então, eu como você também, acordo todos os dias, sempre pensando que eu posso dar meu melhor hoje, e meu melhor amanhã, tomara a Deus que seja um melhor do que eu consegui dar hoje. A gente tem que buscar essa metamorfose mesmo, ambulante, que eu digo, né, da velha música aí do Raul. E é importante a gente parar e pensar, assumir nossos erros, buscar soluções, né, escutar coisas boas. E a gente acaba, assim, sendo vulnerável a algumas situações, mas que a gente diminua cada vez mais nossos erros. E essa parte de cuidado com o corpo, existe uma relação que é onde eu considero a essencial, que é cuidar da parte de saúde, e depois vem a estética. Não acho problemático também pessoas que querem uma estética super diferenciada, porque elas almejam isso, e se for algo saudável, vamos atrás disso. Mas se for algo saudável, né? O uso, por exemplo, desses esteroides, normalmente, na grande maioria, se não for usado para uma patologia, porque existem necessidades do uso desse esteroide. Um tio próximo meu, por exemplo, necessitou, porque ele teve um câncer. E aí, depois foi curado, graças a Deus, e ele teve uma atrofia muscular severa, onde ele tinha dificuldade para levantar da cadeira, por exemplo. E aí, para isso, foi feito, né, o esteroide para desenvolver a massa muscular num processo de atrofia. Enfim, mas só queria demonstrar que sempre busquem alternativas saudáveis. Não pense que o futuro é amanhã, né? Se você se cuidar, você vai ter muitos anos de vida ainda, né? E aí você pode adquirir evoluções diárias, progressivas, pequenas, mas satisfatórias e significativas. Pensa dessa forma sempre, né? Eu acordo assim, Wagner, é muito bacana. Eu acordo e já converso comigo. Eu recomendo a todos fazer isso. Acorda já pensando como vai ser seu dia, o que você tem que fazer. Mesmo que você repita a frase de ontem, né? Eu vou fazer o meu melhor, vamos começar agora meus atendimentos, eu tenho que estar com a cabeça boa, porque eu tenho que ajudar as pessoas, né? E eu fazendo a minha parte, eu estou ajudando todo mundo, né? Isso é o que eu posso fazer. Pense assim também, se põe à disposição do mundo, né? Faça o que você puder. Seja útil, né? Seja útil. Nossa, é tão gostoso, né? Você se sentir uma pessoa útil, verdade. Olha, você falando aí da ansiedade, né? Porque não deixa de ser essa pressa, esse desejo, essa coisa toda, né? Que é tão comum hoje em dia, né? José Saramago diz assim, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Que bacana. E é o lance de saber se administrar, como nós já falamos no bloco, né, anterior aí. É você ser bom naquilo que você faz, né? Então, assim, vamos lá. Dicas do Ação Urbana aí, né? O dia tem 24 horas. Você dorme 8 horas por dia, você trabalha 8 horas e aí você tem mais 8 horas. E essas 8 horas você tem aí para se cuidar, para se aprimorar, para lazer e para tudo. Então é esse tempo que você tem aí para se enquadrar. Aí assim, eu trabalho 10 horas, eu não trabalho só 8. Ok, então aí você vai fazer o quê? Você vai tirar 1 hora do seu sono? 1 hora do seu lazer? Né? Então assim, vamos nos administrar para que a gente não caia no lance da ansiedade, né? Isso, com certeza. Mas que a gente não perca tempo. Exatamente. Sempre importante alguma coisa boa, nova, você fazer diariamente. É nesse ponto que eu levo a alimentação também. Se você fizer mudanças pequenas, mas diárias, quando você for perceber num ano, aí você já está fazendo uma alimentação completamente diferente, sem dificuldade, que você fez a introdução de uma forma bem tranquila, onde não sentiu tanta dificuldade. Eu falo também para alguns pacientes, só para complementar, às vezes eu introduzo algum cereal na alimentação, e aí depois de 2 meses, isso já não vai ser uma novidade mais para os pacientes, porque eles já estão há 2 meses, sendo que isso foi a novidade da alimentação nesse período de 2 meses. Quando eu for introduzir uma nova situação, vou colocar agora outras frutas para você consumir também.
Aí isso vai ser a novidade, mas já criou o hábito de consumir o cereal. Então a gente vai progressivamente, sem dificuldade nenhuma, introduzindo o alimento. Me permite falar sobre o carboidrato depois das 18, Wagner? Opa! Por favor, porque é um mito muito grande. A gente sempre tem que pensar que a nossa demanda energética tem que, nossa oferta energética, o que quer dizer isso aí? O que você mais come no seu dia tem que ser o mais próximo possível da sua atividade física diária. Se você não faz atividade física, aí eu concordo que pela parte da manhã e da tarde, por você estar trabalhando, é onde mais calorias você gasta no seu dia. Aí é legal a gente diminuir a quantidade de carboidrato à noite, porque o carboidrato é como se fosse um combustível energético. Ou você gasta esse combustível ou ele fica lá estocado. Normalmente o estoque é em forma de, né? A gente chama de tecido adiposo. Mas, por exemplo, eu que treino à noite, outras tantas pessoas que treinam após seu expediente, é nesse momento que elas devem ofertar o carboidrato em maior concentração. Então você tira aquele mito que se a pessoa vai comer alguma coisa à noite, ela tem que isentar do consumo de carboidratos. Aí seria mais interessante ela adaptar a sua rotina, diminuindo o carboidrato nos momentos distantes do treinamento, porque a demanda energética vai ser menor, porque você não está treinando, consequentemente sua oferta energética deve ser menor também. Essa é a ideia. Não existe regra, tem adaptações, personalizações no planejamento alimentar, mas já dá para ter uma ideia. Perfeito. Vou fazer o resumo e você me corrija se eu estiver errado. Vamos lá. Não faça dieta, mude seus hábitos. Mais importante do que perder peso é aprender a se alimentar. Perfeito, exatamente. Eu não chamo muito de dieta, as orientações que eu passo, eu falo de planejamento alimentar. É muito importante a gente buscar alternativas que ainda nos tragam prazer e ainda a gente consiga realizá-los consecutivamente, se eu quis dizer. Vire um hábito, pronto, é isso. Então, o mais importante é isso. Não é aquele período de, nossa, vou fazer a dieta da sopa porque eu preciso emagrecer 10 quilos por um mês, que eu preciso entrar num vestido para o casamento. Mas e depois disso, né? Vamos pensar em algumas alternativas. Fique tranquila, se você não emagrecer esses 10 quilos para esse um mês que você precisa, você vai começar a emagrecer e vai ser uma coisa muito mais saudável do que essa restrição severa e depois a reintrodução de tudo que você vinha comendo, que chama aquele efeito sanfona, né? Que é a magra falsa, que eu ia comentar também. É importante saber disso. Muita gente tem muita gordura no corpo e por ter um peso adequado na balança, acredita que está saudável. Mas não está. Vamos falar no próximo bloco sobre isso? Certeza. Ó, prazer. 30 segundos para você. Aí, ó, Lídia Vasconcelos, para você comentar. Tá. A Lídia Vasconcelos diz assim: se nós somos o que comemos, deveríamos nos alimentar de amor. O mundo está cheio de pessoas de alma desnutrida. Concordo. A gente tem que começar pensando nisso. Passar sempre coisas boas para todas as pessoas. Mas vamos pensar que nós somos o que nós absorvemos hoje em dia. Não adianta você comer coisas boas e encher seu corpo de adoçante, por exemplo, ter uma absorção intestinal prejudicada. Sempre pense nisso. Hoje a gente já não usa mais essa frase de você é o que você come. Você é o que você absorve. E aí envolve muito mais coisas do que só o alimento. Envolve seu estresse e tudo mais na sua rotina. E o lance que eu queria que você, assim, rápidas pinceladas aí. Tá. Eu acho bacana a gente ter esse privilégio de ter um nutricionista do programa de falar disso, que é bacana ser educado, é bacana estudar, né? É bacana ser gentil, é bacana ser tolerante no trânsito. Dá uma oportunidade, deixa a pessoa passar, entendeu? Se você vai ser feliz, a pessoa também, né? Desejar o bem, né? Não é aquela coisa, vai com Deus, mas dentro tá o diabo que te carregue, né? Então, assim, é esse alimentar também que eu queria deixar hoje no programa. Essa é a ideia, né? De não só esse aqui, né? Mas esse aqui, né? Esse assim, aqui também, né? Também, que bacana. Né? Não, é super interessante o que você abordou agora. Uma coisa deve ser levada em consideração. Faça o bem, resumidamente, né? O bem para o seu corpo, se alimentando. Faça o bem para outras pessoas. Dê o exemplo. Não adianta você exigir de uma população, de uma sociedade, que ela seja tudo isso que você comentou agora, sem você ser uma dessas pessoas que faz isso, né? Então, tolerância é bem bacana. Vamos escutar, vamos respeitar e vamos buscar orientar da melhor forma possível. Muito legal. E bem satisfeito assim, com as mensagens que você disse, todas elas no programa. Muito bacana.
Vamos refletir nisso. Vamos refletir e vamos sonhar aí com uma alma elevada, né? Um corpo saudável e uma vida próspera. Por que não, né? O sonho cabe a nós e cabe a nós também corrermos atrás. E aí, se bater um medinho, empurra para o lado. Porque um dia me falaram que quem sonha alto, o tombo é grande. Só que não perguntaram se eu tinha medo de cair. Pense nisso. Voltamos já. Ação Urbana de volta, ao vivo pelos estúdios Ademais TV em São Paulo, e chegamos aí no nosso último bloco do programa e recebemos Rodrigo Moreira, nutricionista. Rodrigo formada pela FMU aqui em São Paulo, pós-graduado em Medicina do Esporte e pós-graduando em Nutrição Esportiva. Aí tem o contato aí do Rodrigo aí na sua telinha aí, se você quiser saber mais acerca da nutrição, conhecer mais o Rodrigo, saber do trabalho dele, essa coisa toda. E tenho conversado com o Rodrigo acerca do tema de hoje da Ação Urbana, que é uma frase do Gabriel, pensador, que diz: seja você mesmo, mas nem sempre seja o mesmo. Sentido da evolução, né? De ser um cara melhor, de ser uma pessoa melhor, que nós comentamos já, né, ao longo de todo o programa. Certo, Rodrigo? Perfeito. Vivemos aprendendo. Precisamos aprender. É isso aí. mundowhatsapp.com. Aí pegamos uma frasezinha bacana que diz assim: quando faltar sorte, faça sobrar atitude. O azar morre de medo de pessoas determinadas, né? Foco, força, fé na coisa aí. E em específico sobre nutrição. A nutrição é um processo completo, que não só inclui o que comemos, mas também como comemos, quando, em que estado emocional nos encontramos e como digerimos a comida e como a assimilamos. Com relação, né, à nutrição daquele para nós, e não de nós para o mundo. Dr. Guilhermo Rodrigues Navarrete diz assim: o melhor nutricionista não é aquele capaz de prescrever a melhor dieta, mas aquele que, mesmo sendo capaz de prescrever uma boa dieta, é capaz de conseguir que o seu paciente a siga. Com certeza. É isso. Tá dada a palavra, passei a bola. Bacana, e aí, Rodrigo, esteja à vontade. Né? Essa ideia do nutricionista adequar a dieta é algo muito relevante, porque a partir do momento que eu passo o planejamento alimentar para o paciente, aí muito dele é necessário para que a gente tenha o resultado. Mas muito de nós, profissionais, é importante na hora da elaboração. Por isso que a gente chama de anamnese, uma série de questionamentos que você faz com o paciente, buscando adaptar a dieta conforme aí o que ele goste, primeiramente. Né? Porque se você fizer uma alimentação totalmente incoerente com o que ele tem costume de comer e com o que ele gosta, ele não vai ter uma boa aceitação. Ou se tiver, vai ser algo não prazeroso, estressante. Então é importante a gente levar isso em consideração sempre. As mudanças progressivas, né? Não deixe de fazer alterações, busque sempre opções e você vai encontrar. E aí, se você não encontrar, busque alguém que possa te ajudar. Essa parte de controle também, de você transmitir uma coisa boa, eu fiquei com isso na cabeça que a gente estava conversando no intervalo, acho uma coisa tão bacana de falar. Trate sempre com educação as pessoas que estão ao seu redor. Tente respeitá-las, elas como você gostaria de ser respeitado. Traga sorrisos, alegrias, traga coisas boas sempre no seu dia a dia. E isso envolve aí a nutrição. A nutrição, se você for pensar aí na parte filosófica, vamos dizer, você tem que nutrir um corpo. E você vai nutrir com a necessidade, né? E a necessidade envolve vários fatores. Tanto só a parte de bem-estar físico e psicológico, como eu disse, mas também nutrir com as necessidades alimentares adequadas. Então, sempre pense que você está fornecendo um alimento para nutrir esse corpo que a gente tem. Se você fornecer o combustível errado para o seu corpo, não queira exigir com que esse corpo funcione de uma forma coerente, correta. Você vai ter complicações e efeitos colaterais por conta disso. Então, sempre pense que o que você está se alimentando é isso que vai fazer a diferença aí na sua qualidade de vida. E aí essa alimentação que eu digo envolve tudo que a gente comentou agora.
você sendo uma pessoa boa para os outros também, alimentando isso em outras pessoas, né? Perfeito. É muito bacana o respeito, toda a gratidão e por aí vai. E aí uma frase que tem a ver muito aí, assim, no universo feminino. O importante para ser feliz é não pensar que a felicidade está na chegada, e sim no percurso. Que lance, né? Então, ser magra e vai lá logo para a lipoaspiração e vai para isso, para aquilo, e aí não faz, né? A prática de atividade física com a dieta, né? Com a alimentação equilibrada, aquela coisa toda. E aí, faltou. É para dar o gancho para a gente falar da falsa magra, né? Muito que bacana. Nós não falamos sobre isso. É assim... 2 pontos aí, rapidinho, que eu queria que você... A falsa magra e o lance das gorduras viscerais. Acho importante da gente... Vamos relatar. Falsa magra é uma situação que vem do efeito sanfona, onde as pessoas fazem dietas que prometem milagres e aí elas vão acabar perdendo peso. No início do programa a gente comentou que o emagrecimento é a perda de gordura e a perda de peso é a perda de peso total, que envolve massa muscular também. Quando uma pessoa come a mesma quantidade calórica, e depois retira bastante da quantidade calórica, não se preocupando com a qualidade da sua alimentação, ela vai perder peso sim, porque ela está comendo menos do que gasta. Mas junto com esse peso vai massa muscular. Wagner comentou também que a massa muscular acelera seu metabolismo. Então o que vai acontecer? Após um período da dieta, ela vai reintroduzir a alimentação padrão que ela tinha, só que o metabolismo dela está funcionando mais lento. Então a mesma coisa que ela comia antes não é já suficiente para manter o peso que ela tinha antes, porque ela vai ter que comer um pouco menos. E isso cada vez vai abaixando mais, porque ela vai falar, nossa, eu vou precisar fazer aquela dieta de novo. E cada vez mais o metabolismo abaixa. Quais são as consequências? Excesso de gordura no corpo. Essa falsa magra é uma pessoa que tem um peso adequado em balança, mas tem uma composição corporal totalmente inadequada. Quantidade de gorduras muito maior do que deveria. E aí as complicações são alterações de colesterol, a gente chama de dislipidemias circulatórias, e muito mental. Uma coisa que a gente comenta pouco são as complicações psicológicas através dessa patologia, que é o excesso de gordura no corpo. Que você vai ter secreções de hormônios que vão te levar a esse estado de transtorno psicológico, sabe? E a outra pergunta foi sobre... Então, a gente falou assim, do lance da falsa magra... E da gordura visceral, né? E da gordura visceral, porque, sim, sei lá, tô gordinho, né? Tô com uma saliência, uma barriguinha e tal. Vou lá, faço uma lipo, faço alguma coisa. Legal, ou agora, a criolipólise agora tá na moda, né? Então, essas coisas assim. E aí... Quer dizer, a gente trabalha o externo, mas a gente está com umas gorduras lá dentro escondidas lá, que é o que, na verdade, é o que traz complicações. Você vai fazer assim, ó, fechar o olho para suas complicações, que você vai estar esteticamente dentro de um padrão que é considerado saudável. No meu ponto de vista não é assim, mas a gordura visceral a gente fala tudo que envolve essa parte abdominal. Tronco é a gordura que fica em cima dos órgãos. E se ela fica em cima dos órgãos, já pense que ela vai atrapalhar o funcionamento dos mesmos. Tem pessoa que tem acúmulo de gordura no fígado, chamada de esteatose hepática. Isso pode desenvolver uma complicação pancreática, né, que é o diabetes, e por aí vai. Então essa gordura é super prejudicial. Aquela pessoa de barriga durinha, que ela tem aquela gordura mais voltada para a parte interna, que a gente chama de visceral, entre as vísceras, as complicações são mais sérias e ela precisa ter mais cuidado com isso. Não adianta você tirar a sua capa de gordura subcutânea, que é aquela que você tem condição de palpar, e você ter essa concentração de gordura entre os órgãos, prejudicando o bom funcionamento dos mesmos. Perfeito. Infelizmente, chegamos aí, o produtor já está me falando aí, já encerrou o nosso tempo, Rodrigo. Muito bom. Bate-papo muito gostoso, feliz por você estar aqui. Agradeço. Não conseguimos esgotar todos os assuntos, né? Sim. Já deixo o convite aí para você retornar numa próxima oportunidade. E gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Muito bom. Primeiro, eu também queria agradecer o convite. Para mim sempre é importante, muito prazeroso poder passar informação, porque eu percebo que eu consigo ter uma retribuição, parte espiritual, principalmente, vendo que pessoas conseguem ter benefícios através das dicas que eu passo. Então, sempre se preocupe com a sua alimentação, né? Fracionem sempre as suas refeições do dia. É difícil. Se fosse fácil, as complicações não estariam tão expostas. Mas se esforce, vale a pena. E aí se preocupe também com essa parte psicológica, né? Tente ser uma pessoa que você gostaria de ver em outra pessoa, né? Então, tente ser o exemplo que você gostaria de ver em outros. E faça tudo da melhor forma possível. Se esforce, né? Seja uma pessoa com caráter, com honestidade.
com controle psicológico bacana, passe felicidade, esbanje sorrisos e estude, busque informações relevantes. Não busque só essa parte financeira que vai te trazer aí alguns benefícios de você conseguir ter uma vida social diferente, por infelizmente a gente viver à mercê disso, mas sempre busque sinceridade e busque informações relevantes. E aí eu fico sempre à disposição a responder a todos. Para mim, falar de nutrição é algo surreal, eu gosto bastante. E façam vocês também os questionamentos para vocês mesmos e busquem respostas. Todo mundo consegue. É principalmente isso, Wagner, que eu queria passar. É possível. É possível, com certeza. E a partir do momento que você adquire os benefícios, eu garanto que isso vira uma rotina. Muito bem. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Querido. Muito obrigado. Valeu. Viu? Foi um enorme prazer. Prazer foi nosso, uma honra, uma alegria a gente poder falar de coisas boas, né? Com certeza. Fazer o bem, né? Porque é aquela história, né? A gente faz o bem porque o retorno vem, fato. Lei da vida, né? Exatamente. É uma coisa de Wagner, de Ação Urbana, de Rodrigo, não. É da vida isso. Encerro com o texto do Roberto Chiniachek, que diz: o sucesso é construído à noite. Durante o dia, você faz o que todos fazem. Mas para obter um resultado diferente da maioria, da grande massa, você tem que ser especial. Se fizer igual a todo mundo, obterá os mesmos resultados. Então, não se compare à maioria, pois infelizmente ela não é um modelo de sucesso. Se você quiser atingir uma meta especial, terá que estudar no horário em que os demais tomam um chopp e comem batata frita. Terá de planejar enquanto os outros permanecem na frente da televisão. Lembre-se, se você quer o que poucos têm, você tem que fazer o que poucos fazem. Perfeito. Obrigado pelo carinho da sua atenção, da sua companhia e voltamos na próxima terça-feira às 11 horas ao vivo com mais um Ação Urbana. Um grande beijo e até lá.